expor um pouquinho aqui o canal do David, para que vocês possam entrar lá depois com calma. Então, nós estamos com 5 horas de diferença, né, David? Exatamente. Ela é bem mais a leste, né? E aí, moçada, vocês têm alguma dúvida do vídeo do Iglu? Como é que foi? Eliezer, eu tenho. E se eu puder começar, eu vou ficar muito feliz. Ah, pode ser, vamos lá. Então, David, meu nome é Heloísa e eu sou muito curiosa sobre viajar através do mundo, né? Assim, o mundo inteiro. E eu queria saber, em primeira coisa, como que você foi trabalhar aí? Que é uma coisa que quando o Eliezer contou, eu falei, não, eu preciso perguntar para ele, porque é o meu sonho trabalhar em outro país. Muito prazer, Heloísa. Olha, então, eu vim para a Eslovênia porque eu conheci a minha esposa, que ela é eslovena, o nome dela é Andréa. Eu fui numa das viagens que eu fui para o Amazonas, eu peguei um barco de Belém para Manaus e ela pegou o mesmo barco, mas ela estava fazendo uma viagem volta ao mundo e ela pegou esse mesmo barco subindo para Manaus. E a gente passou 6 dias dentro do barco e a gente se conheceu lá. E aí, depois desse conhecimento, um ano depois eu acabei vindo para a Eslovênia e ela estava terminando esse 1 ano de viagem volta ao mundo que ela tinha. Ela estava voltando da Austrália e eu cheguei do Brasil no mesmo dia que ela chegou da Austrália. E aí desenrolou, a gente se casou, né? Eu moro aqui até hoje. E assim, sou apaixonado por natureza, por sobrevivência, e aí eu criei esse canal para mostrar um outro lado do mundo para o pessoal no Brasil, né? Porque o meu canal é em português, é voltado para o público brasileiro. Eu sei que é uma experiência muito legal você estar viajando em volta do mundo, descobrindo muitas coisas, mas você não sente saudade do Brasil? Olá, Paula, muito prazer. Olha só, na verdade, sentir, eu acho que a gente vai sentir sempre até morrer, mas eu diria para você, nos primeiros anos que eu morei aqui, eu ia no Brasil 2 vezes por ano. E aí agora eu acabei nos últimos, não sei, os últimos 5 anos, já tem 15 anos que eu moro na Eslovênia, nos últimos 5 anos eu tenho ido mais espaçadamente para o Brasil, porque eu acabo optando, tipo assim, esse ano eu vou ter que optar, ou eu vou para a Austrália, conhecer alguma coisa nova, ou eu vou para o Brasil nas minhas férias. E eu não posso estar realmente só viajando. Eu gostaria, mas não dá. Então, eu acabo optando, nesse ano eu não vou para o Brasil. Bom, esse último ano agora a gente não vou nem discutir por causa da pandemia e ponto, né? Então não fui para lugar nenhum, nem vou para lugar nenhum. Inclusive eu estou hoje de férias, eu entrei, tem 2 semanas de férias, por isso que eu estou na montanha. Eu entrei, começou minhas férias hoje, então esse ano eu não vou para lugar nenhum, vou só explorar a Eslovênia como eu estou fazendo aqui hoje, que é andando nas montanhas da Eslovênia. Então, assim, saudade eu tenho muito do Brasil, e gosto muito do Brasil, mas eu acho que a gente acaba, depois de 15 anos fora, a gente se adapta. Eu acho que o ser humano é uma criatura que se adapta. Eu não diria que eu amo menos o Brasil, mas cada ano que passa, nos últimos anos, eu tenho, não sei, sentido menos falta. E aí eu acabo optando por, em vez de ir para o Brasil, eu vou para um outro lugar. Por exemplo, meu próximo objetivo, eu quero ir para o Japão. Eu fui para a Austrália alguns anos atrás aí, foi maravilhoso, mas eu quero conhecer outras coisas do mundo também. Você diria para os jovens de hoje em dia que têm os sonhos de sair para fora do Brasil e se descobrir? Eu acho que é fundamental que você se estruture a sua vida, especialmente em termos de terminar a escola, se estruturar nesse aspecto, porque enquanto você tem o apoio dos seus pais, você tem a sua família, sua base ali, você tem uma condição muito melhor de estudar. Isso é uma coisa um assunto que eu já discuti com o Eliezer, assim, eu não tenho muito estudo, né? Então, eu diria assim, uma oportunidade que os jovens têm, que muitas vezes, quando a gente está nesse auge da juventude, o nosso interesse é mais a flor da pele, é mais no explosivo, no sentimento. Só que eu acho que se a gente tem o controle de segurar um pouquinho a onda, e, por exemplo, vou te dar um bom exemplo. A minha esposa, Andréa, quando ela se preparou, quando ela terminou a faculdade dela, ela saiu para um ano sabático, né? E aí eu acho que é legal, aí eu acho que vale a pena, acho que é necessário, inclusive. Porém, antes disso, eu não aconselharia. E eu acredito que com essa idade vocês ainda não estão terminando a faculdade, digamos assim, né? Eu acredito que é um horário, um momento ideal é quando você termina a faculdade.
que aí você já está preparado para a vida, para o campo de trabalho, e aí você sai por um tempo para viajar e conhecer, aí eu acho espetacular. Mas antes disso, só simplesmente sair sem um objetivo, sem uma organização, tipo assim, mas eu vou fazer um ano de estudo lá. Bom, então você está indo com objetivo, com a organização, aí sim, aí é legal. Agora, sair assim, simplesmente na louca, eu não aconselharia, digamos assim. Meu conselho para o pessoal é mais nesse sentido. Pé no chão, eu acho que seria muito mais, cumprir muito, vai alcançar mais na sua vida, entendeu? Se você for dessa forma, com o pé no chão. Legal, né, David? E nós se conhecemos lá na Universidade Federal, lembra? Você estava Exatamente. passando por lá, então a universidade, né, galera, é um meio que você vai conhecer muitas pessoas, né? Pessoas interessantes, você vai conhecer pessoas de outro país. Então a universidade vai proporcionar essa abertura de portas do mundo, né, David? Concorda Exatamente. com o David? Legal. E aí, mais alguém? Vamos lá. Que você disse que já viajou, assim, bastante. Aí eu pensei assim, duas perguntas em uma. Quais são os lugares que você já viajou e quais você pretende ir, como o Japão, que eu também amo. Ai, meu Deus. Bom, eu fui em quase 40, então eu não vou conseguir lembrar todos os nomes para te falar, mas eu viajei todo Centro-América e Sudamérica, né? Eu fui até o México e aí voltei todo o Centro-América e Sudamérica até a Argentina e voltei para o Brasil. Então, em um ano, eu acho que eu aprendi a falar espanhol, eu acho que eu falo razoavelmente bem espanhol. E depois, quando eu vim para a Europa, aí eu viajei, eu trabalhei como motorista de caminhão na Europa, então conheci basicamente todos os países da Europa, de caminhão, viajando, e depois fui para a Grécia, bom, a Grécia também já está na Europa hoje, mas acho que na época nem estava ainda. A Comunidade Europeia, né, David? Exato. E assim, olha, muitos países. Eu podia ficar citando nomes aqui até enjoar, mas de uma forma geral, eu fui para a Europa. Agora, onde eu quero conhecer, por exemplo, eu já mencionei o Japão aqui. Um dos meus projetos, especialmente, assim, é um projeto que eu tenho para mim, claro que eu vou fazer para mim, mas que eu estou muito ansioso para fazer para o YouTube, para esse canal do YouTube, é que eu quero ir para o deserto Saara e quero viajar pelo menos uma semana ou duas de camelo. É um goal, é um objetivo meu. E também quero deixar isso bem documentado no YouTube, entendeu? Então, quer dizer, esses dois locais que eu tenho bem claro em mente que eu quero ir. Um é Japão e outro é que eu quero ir para o deserto Saara e fazer uma viagem, mas bem no estilo original, que é uma das coisas que eu gosto muito de explorar quando eu vou para algum lugar. Eu quero ver a cultura de perto, eu quero ir com algum beduíno lá da região, alguém que vai me levar para sentir a cultura, tomar o café com ele, café da manhã com ele, comer com eles, comer do jeito que eles são. Eu não tenho muito enjoo com comida, não tenho muita dificuldade com essas coisas, né? Que é uma das coisas que eu acho que é importante. Quando você quer viajar, pelo menos eu acho que foi uma das coisas que para mim facilita muito, porque se você ficar com muito enjoozinho para comer, você vai sofrer bem mais, entendeu? Não vai onde você poderia ir. E não vai em muitos, o Bruno comentou aqui, ó, e acaba, em alguns casos, você acaba não indo, porque você vai encarar umas dificuldades realmente difíceis. Então, eu gosto muito, por exemplo, o Eliezer comentou sobre essa questão de conseguir a água de uma forma, colocando um plástico. Eu não entendi direito, mas eu ainda pretendo ver se alguém vai publicar alguma coisa sobre isso, quero ver e entender direito, porque são um conhecimento que eu acho que é muito legal da gente aprender, e assim, ó, são conhecimentos que às vezes a gente não usa nunca na vida. Mas, por exemplo, eu fui fazer o iglu com o objetivo de entender o meu limite, onde é que a que ponto eu posso chegar, até o que ponto, porque é fácil só falar tecnicamente de alguma coisa. Agora, o momento em que você vai falar assim, olha, qual é a realidade disso? Até que ponto eu posso chegar? E eu cheguei à conclusão que eu consigo dormir em menos 5 graus confortavelmente, que foi minha experiência lá no iglu, né? E então eu quero aprender mais sobre como gerar água e em lugares como o Eliezer comentou aí. São coisas que eu acho bem importante para a pessoa, especialmente para as pessoas que querem viajar, aprender esses detalhes, porque assim, ó, um monte de coisa que eu aprendo, eu espero que eu não use, mas se eu estiver lá, eu vou tirar proveito daquele conhecimento, né?
Não sei sem se dúvida. respondi. Acho que eu E estiquei, nós mas estamos. não sei se respondi. Não, imagina, tá ótimo, David. E essa galera já aprendeu aí. Nossa, eu tô aqui, eu tô chocada. Estão gostando? Vocês vão gostar mais ainda depois que vocês verem essa paisagem atrás do David. Eduarda, você tem uma pergunta, Eduarda? Vamos lá. Olha que coisa linda lá. Meu Deus, que lindo. Meu Deus. Pode falar, Eduarda. Então, você já viajou por vários países, por vários lugares. De tudo isso, qual foi a experiência, o lugar também que você teve, ouviu, que mais te marcou? Uau, essa é uma pergunta difícil. Pergunta muito boa, mas é difícil, hein? Uau, isso eu tenho que pensar. Olha, assim, ó, não sei se foi mais marcante, mas um lugar que cumpriu com as expectativas, superou as minhas expectativas e que foi marcante para mim, foi a Austrália. A Austrália, olha, por exemplo, eu posso citar alguns, vou tentar ser curto aqui, mas eu vou citar alguns pontos que eu achei incrível na Austrália. Eu fui para a Austrália e eu aluguei um motorhome, eu aluguei por 2 semanas, e aí eu viajei na costa da Austrália. Então, e uma coisa que me impressionou muito, 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 muitas e muitas vezes, aqui na Eslovênia também acontece, mas na Austrália é tão lindo que assim, ó, quase toda praia que eu chegava, tinha lá uma churrasqueira e lenha, ou às vezes carvão, e grátis. Você chega na praia, tá tudo organizadinho. E tem uma plaquinha dizendo, olha, esse material está preparado para o visitante, você fica à vontade para usar e tal, e tal, e tal. E eu fiquei assim, ó, não podia acreditar. Então, sei lá, eu acho que a Austrália foi um dos lugares que mais me impressionou nesse aspecto, que é o tipo de mundo que eu gostaria que fosse todos os lugares, entendeu? Que legal, David. Então, David, que massa. Dá um panorama pra gente aí de onde você tá aí, ó. Que legal essa montanha, né? Onde você tá exatamente? Você tá perto de Ljubljana aí. Ljubljana, galera, é a capital lá da Eslovênia. Considerar o tamanho da Eslovênia, a gente tá longe de Ljubljana. Eles acham que viajar saiu por 70 quilômetros, né? Da sua casa até no sítio, né? Do pai, do tio da Andréia. Eles até arrumavam mala para ir porque achavam que já era longe, né? Aqui é. E o as Brasil, distâncias. 70 Brasil é outra nada. coisa. Pra você ter ideia, galera, pra vocês compararem o tamanho do estado do Rio de Janeiro, né? Talvez, né? Menor que o Rio de Janeiro. Menor que o Rio de Janeiro. Então é um país muito pequenininho. Você se situasse onde que está a Eslovênia, na Itália, né? Tem a Itália. Então na pontinha de cá, ao leste, você vai encontrar a Eslovênia, que é uma república da antiga Iugoslávia, né? Que separou em 1991, separou e ali se tornou um país. E é um país magnífico, um povo assim, esse ano muito está fazendo 30 legal. anos a Eslovênia. 30 anos, justamente, da guerra, né? Uhum. Dá uma viradinha com a tela assim, David, para ver. Olha que... só para dizer para vocês, tá vendo essas manchas brancas ali? A tela, para mim, o telefone baixou a luz aqui, eu não estou conseguindo ter uma Entendi. visão Não, mas nós boa. estamos vendo. Mas essas partes brancas ali são neves que estão derretendo. Então a gente está terminando a primavera e começando o verão aqui agora, né? Então as neves vão derretendo. Todos os rios e lagos nessa região aqui, a água é muito, muito fria. Tomar banho lá é bem só para os animados mesmo, porque a água é muito fria, porque são neves que está derretendo e vai para os lagos e os rios dessa região. E essas partes brancas, todas aqui embaixo, ó, são neves que estão derretendo, e daqui a um mês, mais ou menos, não vai ter nada dessas neves aqui, já derreteu tudo. Depois a Mirella. Eu queria perguntar se você tem algum medo de subir aí, porque eu particularmente gostaria, mas eu sou muito medrosa, eu não subiria, porque eu tenho medo na hora da descida. Então, como é que foi a sua primeira experiência subindo? Você sentiu medo, alguma coisa assim? Então, eu não tenho medo. Eu realmente não tenho nenhuma questão com medo de altitude, não tenho. Inclusive, assim, a gente chegou a um ponto do caminho aqui que a gente está meio que explorando. Essa parte desse caminho aqui a gente não conhece, nem eu e nem Bruno, né? E o que acontece é o seguinte, bem aqui, ó, se eu virar a câmera para vocês, bem aqui, ó, a gente chegou num ponto que é um ponto meio crítico. Então, se a pessoa tem medo, aqui não é um caminho indicado para continuar.
Então, o que a gente vai fazer? A gente tem equipamento, mas aqui não é um local preparado para usar equipamento. Então, a gente vai voltar um pedacinho do caminho e descer para uma trilha. Não sei se dá para vocês verem. Tem uma trilha ali, ó, um caminho. Dá para ver aí no vídeo? No meio da neve ali. Bem, entre as duas placas de neve. Um caminho. A gente vai descer por aquele caminho é um caminho tradicional, conhecido. Então, a gente vai descer e pelo caminho é mais tranquilo. Então, se você tem alguma preocupação, eu não aconselharia de forma nenhuma sair das trilhas demarcadas, porque geralmente uma trilha demarcada, onde é difícil, você tem cabos laterais que você pode se apoiar, você pode usar equipamento, por exemplo, você pode colocar a cadeirinha e colocar o equipamento de segurança no cabo, e aí você não corre risco, né? Então, eu não indico você sair do caminho como a gente saiu aqui agora, nesse momento. Mas a gente já chegou à conclusão que não é uma boa ideia, a gente vai voltar. Então, a gente acaba perdendo um pouquinho de tempo no caminho, mas é mais seguro, entendeu? David, meu nome é Suelen. E a minha pergunta é: se você fosse fazer outro iglu, você faria algo diferente ou levaria algo que você não levou? Muito prazer, Sueli. Olha, boa pergunta. Não é se eu fosse fazer, eu vou fazer. Próximo inverno. Eu vou Legal. fazer. Agora, se eu levaria uma outra coisa, a única coisa que eu levaria, que provavelmente eu vou levar, é o meu parceiro Bruno, que está ali explorando os trechos que a gente vai caminhar ali agorinha. Eu acho que a única coisa que eu vou levar é um parceiro para me ajudar, porque a questão é o seguinte, o iglu, ele sim, dá um certo trabalho, mas se você pensar nas origens do iglu, eles não fazem iglu para passar uma noite como eu fiz. Isso é loucura minha, né? Mas, tipo assim, ó, e geralmente, mesmo historicamente, eles nunca fazem sozinho. Geralmente eles são de 2 ou de mais pessoas. E aí, fazendo de 2 ou mais pessoas, aí fica bem mais fácil, você termina o iglu com uma facilidade muito maior. Porque se 2 pessoas estão trabalhando, um cria os blocos e o outro começa a montar. Aí você termina ele facilmente em um dia, e aí à noite você já tem um lugar para um shelter, né? Um lugar para dormir. Então, o que eu diria para você, assim, ó, eu acho que eu tinha todos os equipamentos que eu precisava ali. Uma coisa fundamental, que eu já tinha feito bastante estudo, visto muitos vídeos de iglus originais mesmo, e que eu descobri que é realmente fundamental, que você não pode deixar de levar, que no Brasil eu podia dizer assim, ó, levar um facão. Lá, se você observa no vídeo aí, eu tenho tipo um serrotinho, que parece um facão, mas ele é um serrotinho. Que não precisa ser um serrotinho, pode ser um facão, não precisa ser algo que tem a serrinha, porque o facão mesmo, você só vai, tipo, fazer aqueles aparar. Qualquer lâmina, qualquer coisa de metal, uma lâmina comprida de metal, vai fazer o efeito. Mas isso é fundamental para fazer o iglu. Sem isso, aí você está encrencado. Agora, eu preciso levar isso, que isso é fundamental, eu entendi, já tinha visto isso, mas eu entendi que é isso. E outra coisa que, se eu tenho uma mão de obra, eu garanto que o próximo iglu que eu vou fazer vai ficar mais arredondadinho, mais bonito. Esse aí, ele ficou, o acabamento final dele, ele não ficou tão redondinho, porque dá para fazer ele ficar bem mais redondinho. Mas como o meu problema ali era carga horária, eu estava sozinho, não tinha opção, eu queria terminar até o anoitecer, então não fiquei ali me batendo demais, não. Eu falei, vou terminar, e aí terminei, a ideia era, dá para fazer ficar mais isolado. O Eliezer já está me dando umas ideias sobre como funciona, o que é essa questão do isolante térmico, né? O que eu estou falando, a questão técnica da isolação ali, quando você termina, entre um bloco e outro, acaba ficando umas gretinhas, um gapzinho, né? Em inglês é gap. Às vezes me falta a palavra em português, mas fica uns buraquinhos assim, ó, que acaba passando vento. E esses buraquinhos vai fazer com que a minha isolação interna lá não chegue uma isolação tão boa. Eu acredito que se eu trabalhar, gastar um pouco mais de tempo ali colocando neve dentro desses buraquinhos, o que vai acontecer?
eu vou ter depois uma isolação muito melhor internamente. Quando fecha a porta ali, que você está internamente, a isolação vai ser muito melhor. Então, o que eu diria que eu precisei ali foi uma mão de obra extra. Sozinho não é, com um dia é muito apertado fazer um iglu, então eu precisava de pelo menos 2 pessoas, né? Isso para mim, eu achei que é fundamental, se eu quiser ir num dia, curtir, fazer. Então, 2 pessoas, e uma coisa que não pode faltar é o facão ali, aquela ferramenta que você acaba usando para ajustar cada bloco, né? Eu queria perguntar sobre o iglu também. Eu tenho pavor de lugar pequeno e fechado, pavor mesmo. E no vídeo pareceu pequeno. O que você diria, assim? É pequeno? É sufocante? Como é que é a experiência de estar dentro? Então, se você tem já dificuldade com o espaço, é provável que você ia ter dificuldade lá. Eu diria que dentro dessa iglu aí é do tamanho do espaço de um elevador. Você pensar, vou dormir dentro de um elevador, é bem pequeno, né? Assim, bom, tem elevador bem pequenininho mesmo para 5 pessoas, né? Esse aí eu diria que é um elevador maiorzinho. É um espaço pequeno. Olha, ali, nesse aí, daria para dormir 3 pessoas confortavelmente. Então, é um espaço pequeno. Mas assim, ó, eu diria para você o seguinte, se você tiver nessas circunstâncias, a uma temperatura de -5, -10 graus lá fora, eu acho que você vai achar tão bem-vindo um espaço pequeno, porque o espaço pequeno geralmente significa que você consegue manter uma temperatura maior interna. E a temperatura ali é o que vai realmente falar alto na necessidade física. Então eu acredito que se você tem dificuldade, não aconselharia ir só para curtir, né? Que provavelmente você não vai curtir. Então eu não tenho dificuldade. Agora, é meio fechado ali dentro. Você fechou à noite, inclusive, assim, uma das coisas que é meio complicado, especialmente para mulher, é ir no banheiro à noite. Se você vai no banheiro muito à noite, aí, tipo assim, ó, cada vez que você abre a porta, você vai perder uma energia, como é que fala aí? Térmica. A energia térmica interna ali, você vai perder muito. Aquele calorzinho que você já gerou e conseguiu manter isolado ali, aí você abre a porta e vai no banheiro, aí o ar frio entra, então parece que a temperatura baixa bastante, assim, coisa de 4, 5 graus rapidinho, né? Bem bacana, hein? E o isolamento, mas numa situação de emergência, né? Você falou, né, David, que a temperatura ali fora era -12, né? E lá Exato. em cima, lá dentro ficou mais ou menos, quase 0, né? Menos. A hora que eu você. estava positivo lá dentro, não estava? Positivo, eu não lembro. Mas quando você acendeu ali o fogareiro para fazer o seu café ali, aí a temperatura deu uma subidinha ali, né? Então ficou agradável. O que pode entre a vida e a morte, né? No começo da noite estava a diferença de uns 10 graus, estava -5 fora e um 5 positivo dentro. Agora, no final da noite, aí essa diferença diminuiu bastante, porque eu também saí para ir no banheiro, e aí essa coisa, por isso que eu estou explicando, eu fiz teste, estava olhando, medindo o tempo inteirinho, para ter uma noção bem clara do como funciona, né? Só que eu acho que minha perca maior aqui, Eliezer, foi nas gretinhas, não foi só na porta, na entrada e saída ali, não. Ali ficou saindo energia térmica, né? E as ficou escapando. E você sabe que eu tô pensando aqui agora, galera. Você sabe que o ar quente sobe, né? Essa galera também já tá manjando disso. E as gretinhas de cima vão ser pior ainda. Porque o ar quente ali dentro vai subir e ele vai sair ali pelo teto. Pensei agora nisso. Tá vendo como a gente vai pensando, a gente vai ajustando, né? O próximo iglu, galera também pode ajudar o David, pode dar as dicas, né? Para ajudar aí. Mirela, vamos lá. Questões técnicas é espetacular. Então, que eu tava vendo ali, né? No iglu ali. A portinha parecia pequenininha. Como é que você conseguiu entrar lá dentro? Então, ela é pequenininha propositalmente, porque a questão é o seguinte, só pensa numa lógica aqui, ó. Quanto maior a porta, mais difícil vai ser para você abrir e fechar ela se você não tem uma porta, igual a gente conhece portas, né? Ali eu pego uns blocos de neve e coloco na porta para tampar ali o buraco da porta, né? Então, quer dizer, para abrir e fechar ela, se ela for grande, ela é mais difícil de abrir e fechar. Se ela for pequenininha, é mais fácil de abrir e fechar. Então, quanto menor ela for, melhor é para você manter essa energia térmica ali
ali dentro fechada, né? Agora o Eliezer mencionou uma coisa ali que eu quero mencionar também, que eu acho que é até interessante. Eu não sei se vocês observam ali, mas antes de tudo, antes de começar a fazer iglu, se você colocar o vídeo lá no comecinho, Eliezer, aqui já está no final. Se você ver, eu faço uma valeta na neve. Os primeiros blocos que eu tiro, eu faço uma valeta na neve até lá na frente, e isso faz com que é como se eu estivesse dentro dessa valeta, as minhas pernas ficam num espaço de uns 40 centímetros de um espaço no meio onde fica os pés, que está bem mais baixo, depois eu fico como se fosse sentado numa cama normal, entendeu? Eu estudei isso antes, eu tinha visto em algum vídeo lá, por causa dessa questão do ar subir, o ar quente sobe, né? É isso? Isso mesmo, o ar quente sobe. Então, e aí então você, parece que tem essa questão de faltar oxigênio dentro. Se você fizer uma isolação muito, muito boa, disseram que é muito importante que você não está dormindo no chão, exatamente no chão. Você tem que estar dormindo um pouquinho mais alto. Então, o que eu fiz bem no comecinho ali, ó, eu criei um buraco assim, e aí deixei a altitude do chão normal, como se fosse a cama. Eu estou na altitude normal, mas tem um buraco onde eu ponho os pés. Então, é como se eu estivesse sentado numa cama normal. Entendeu? Então tem um buraco ali que é mais fundo e tem um espaço que é mais alto do que eu, então eu estou bem no meio. Tecnicamente, eu já tinha visto alguns fatores lá que me diz que é muito importante que tem essa valeta no meio ali, que é mais baixo da altitude que eu estou dormindo, por uma questão de faltar oxigênio, se tiver uma isolação muito boa. Não foi o meu caso, né? Porque ali tem que entrar um ar também, né? Se você acende um fogo, principalmente ali dentro, você poderia estar queimando todo o oxigênio de dentro do iglu. E aí se a isolação for muito boa. Se a isolação for muito boa. Então ela tem que ser boa, mas ela tem que manter ali uma entradinha de ar. E essa entrada de ar do chão que faz entrar o oxigênio ali, né? Renovar o oxigênio para dentro do iglu. Muito bacana, David, muito legal. A Heloísa tem mais uma pergunta. Vamos lá, Heloísa. Uma não, eu tenho 3 que são bem diferentes. Vamos lá, nós temos 5 minutos, vamos lá. Então, a primeira você fala no vídeo que uma raposa ou algum bicho mexeu na sua bolsa. Você já teve bastante contato com bicho, que é uma área que eu gosto? Aí, assim, a segunda pergunta seria, você, por exemplo, né, quando você foi fazer, qual foi a sua primeira experiência com neve, né? Você já tinha feito uma experiência com neve antes de fazer o iglu, ou essa foi a primeira experiência, assim, maluca que eu posso considerar? Peraí, a primeira pergunta da raposa? Da raposinha. Como é que da é raposa. mesmo? Você já teve outro, tipo, a raposa, quando ela foi mexendo no seu bolso, foi a primeira vez que você teve o contato com esse animal? Já teve outros contatos? Bom, outros contatos com outras experiências na minha vida, eu tive muitas, no Amazonas, muitas. Assim, eu gosto de mata, eu gosto de floresta. Um dos meus hobbies aqui na Eslovênia é caçar cogumelo, então gosto muito de estar no mato, contato com a natureza. Já tive várias experiências com outros bichos também. Mas, no caso aí, era uma raposinha e eu vi ela depois. Então, eu sei que era raposinha. Depois, a mulher lá que mora numa casa lá, que era lá perto de onde eu estava, ela falou, tem várias raposas que andam aqui. Então, por isso que eu sei que é. E raposa é famosa aqui na Eslovênia por gostar de mexer em mochila, porque ela vai procurar comida, alguma coisa assim, né? E eu, como tinha colocado minha mochila bem na porta, ela foi lá, de repente, cheirar, mexer, né? E eu acordei, aí eu vi que ela saiu. Então, mas não é nada, ela não ataca, não tem nenhum risco, coisa assim. A segunda pergunta foi se você teve alguma experiência antes de fazer o iglu com a neve, que é um negócio maravilhoso a neve, pelo menos para nós que não conhecem, e foi sua primeira experiência ou você já tinha feito alguma experiência antes? Então, não sei se eu consideraria outras experiências. Por exemplo, esquiar é uma outra experiência, porque é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Boneco de neve tem até um vídeo lá no canal. Exato, boneco de neve tem nesse mesmo ano que eu fiz o iglu, eu fiz um boneco de neve junto com a minha família, com a Andréia e a Lu e a Ana. Então, boneco de neve a gente já fez várias vezes. A gente aqui na Eslovênia é meio que tradicional, quase todo ano a gente faz. Agora, assim, experiência nesse aspecto de fazer outras coisas, só caminhadas longas na neve, por exemplo. Por exemplo, aqui, ó, quando todo ano, mesmo que a gente não vai fazer iglu,
a gente vai para uma caminhada igual essa que a gente está indo aqui, mas não num lugar que tem lugar muito drástico, muito complicado, aí já passa a ser perigoso, então a gente não faz muito. Mas a gente faz em lugares que é mais simples, e aí é só caminhar na neve mesmo. Também tem vídeo no canal, eu e o Bruno, esse meu parceiro aqui. Bruno é goiano, é um parceiro para todas as horas aqui. Ele é o meu parceiro brasileiro que é animado para qualquer parada. Eu falo, vamos. Então, quase a maioria dos meus vídeos lá no YouTube, o Bruno tá de parceiro lá. Então, a gente já foi muitas vezes em fazer caminhada na neve. A gente, inclusive, tem dos vídeos lá que eu recomendo, se vocês quiserem ver uma coisa legal, interessante e curiosa para quem nunca conviveu, não tem esse contato com a neve, é um vídeo lá que eu falo sobre caminhar com raquete de neve. Olha, incrível. A caminhada com raquete de neve foi uma experiência incrível. Eu achei espetacular, entendeu? Porque é algo totalmente diferente de tudo que a gente já viveu no Brasil, né? É algo realmente diferente. Incrível. E eu gostei da experiência da raquete de neve. Galera, infelizmente... Fala, David, pode falar. Beleza, olha, por minha causa, não precisa terminar. A gente pode ficar aqui conversando até a tarde. Fique à vontade. Essa galera esperta aqui tem aula agora, né? Eles vão ter aula com outros professores aí durante o dia, né? Essa escola, David, é uma escola integral. Eles têm aula o dia todo. Infelizmente, agora, devido à pandemia, nós estamos assim à distância, nós estamos online, né? Contamos também com a presença aqui do Bruno Xavier, que é o nosso estagiário, que está sempre com a gente aqui, né? E nós temos que encerrar para cumprir o horário aí, que eles têm outras aulas durante o dia aí. Última pergunta, vamos lá, Heloísa. Não é pergunta, eu queria dar um adendo. Como ele entrou de férias, que acredito, se pudesse marcar outro dia pra gente conversar com um pouco mais de tempo, pra gente tirar todas as nossas dúvidas. Isso, verdade. É emocionante. Vai ser uma pessoa tão sábia, a palavra que eu usaria. Então é uma pessoa incrível. Eu falei pra vocês, né? Lá atrás eu falei, eu vou trazer um cara pra vocês conhecer, que esse cara é fera. É esse rapaz aí, ó, é o David. David, eles querem um outro dia com você. A gente pode marcar, podemos conversar aí? Sem dúvida, seria um prazer. Para mim não tem nenhum problema. Qualquer outro dia aí que você quiser, fique à vontade. Tá certo, então. Então, galera, eu queria só quem pudesse abrir a câmera ali para a gente fazer um print bem legal dessa eletiva aqui, que nós estamos encerrando a eletiva agora, David. Nós começamos lá com o seu vídeo, né, discutindo esses assuntos todos, como obter água, como fazer uma lamparina, o Vitor fez, até eu mostrei para o David já, e a gente vai encerrar semana que vem, até nesse mesmo horário, a gente encerra com uma culminância, e aí nós vamos mostrar um pouco do que nós fizemos. Uma pena que a gente tem meia hora ali para mostrar, mas você já está convidado, semana que vem, se você quiser assistir, né, a nossa eletiva, aí eu mando para você o link, tudo dá para a gente assistir via Perfeito. A distância mesmo, né? Então tá. Então, ó, eu vou estar encerrando por aqui a nossa aula. A nossa escola é a BAOL, né? A Benedita Aranha de Oliveira Lino, olha só o símbolo dela aqui, né? Que nós amamos muito. E nós agradecemos você, David, pela sua paciência, pela sua sabedoria aí, que compartilhou com a gente, com essa moçada, gente boa aqui, que são meus alunos. Eu fiquei muito feliz, é sempre muito bom ver você. Mas saiba que eu estou chegando aí, vamos ver para o ano que vem, vamos ver se as coisas melhoram aí. E a gente está descendo em Lubridiana de novo, tá? Vamos ver, a Francine tá querendo ir também e nós vamos marcar isso daí. E um forte abraço para você, galera, e nós vamos ficar por aqui, ok? Então tá. Tchau. Obrigada, tchau. Obrigado. David. Foi um grande prazer. Valeu, brother. Tchau. Tchauzão. Foi bem legal, né, Bruno? Eliezer. Hoje foi daquele jeito.